O silêncio da noite no engenho só era quebrado pelo bater pesado dos cascos dos cavalos e pelo ranger dos portões de ferro. Dentro da senzala, o ar estava denso, carregado de suor, dor e murmúrios de quem já havia perdido quase tudo, menos a esperança de que um dia a liberdade chegasse. Entre aquelas paredes frias de pedra, vivia Benedita, uma mulher de olhar firme e mãos calejadas, que o destino havia condenado a servir não apenas como escrava, mas como cozinheira dos senhores que a mantinham em cativeiro. Desde muito jovem, Benedita fora arrancada de sua família. Seu corpo trazia as marcas do chicote, e sua alma, os sulcos profundos de uma vida inteira de humilhações. Mas havia dentro dela um fogo que jamais se apagava. A lembrança de sua mãe dizendo ainda em terras africanas que um dia a justiça se faria. Era esse fogo que a mantinha de pé, mesmo quando todos ao redor já haviam desistido de lutar. Na cozinha da casa grande, Benedita era obrigada a preparar banquetes fartos. Carnes bem temperadas, vinhos importados, doces delicados, tudo para satisfazer os caprichos de homens cruéis que, entre uma taça e outra, decidiam quem seria açoitado no dia seguinte. Os mesmos homens que, com arrogância, roubavam o alimento dos filhos da senzala para engordar seus próprios corpos. A cada prato servido, o ódio crescia dentro dela como uma semente envenenada. Certa noite, enquanto lavava as panelas de ferro, Benedita ouviu sem querer a conversa de dois feitores. Falavam de uma ceia especial, que aconteceria em poucos dias. O coronel havia convidado 12 senhores da região para celebrar a riqueza do engenho. Seria um festim de pompa, um espetáculo de poder, onde cada detalhe deveria provar a grandeza dos senhores. E a responsabilidade de preparar a ceia, claro, recairia sobre ela. Foi nesse instante que uma ideia sombria começou a tomar forma em sua mente. Benedita não sorriu, não chorou, não disse uma palavra. Apenas continuou a esfregar o ferro frio, enquanto dentro dela, o plano mais ousado e cruel já arquitetado por uma escrava, ganhava vida. Nos dias seguintes, Benedita trabalhou em silêncio. Preparava os pratos comuns para a casa grande, mas em sua mente, arquitetava cada detalhe da vingança. Observava os senhores rirem alto, se embriagarem, zombarem de quem consideravam inferior. Guardava em si cada ofensa, cada humilhação, cada dor. Que à noite, quando todos dormiam, ela ficava desperta, afiando facas, verificando tachos, escolhendo especiarias. O banquete seria inesquecível, mas não pelos motivos que os senhores imaginavam. No fundo da senzala, escondida dos olhares dos feitores, Benedita começou a selecionar suas vítimas. Eram aqueles que mais haviam derramado sangue inocente, os que tinham prazer em açoitar crianças, os que riam ao ver famílias sendo destruídas. Ela sabia que não poderia atacar todos de uma vez, mas a ceia seria sua oportunidade de ouro. Na noite de Natal, quando os 12 estivessem reunidos, rindo e se empanturrando de vinho, eles comeriam o prato mais amargo de suas vidas. Ninguém desconfiava do que crescia dentro daquela mulher aparentemente submissa. Para os senhores, Benedita era apenas mais uma cozinheira, útil para temperar carnes e adoçar sobremesas. Mas para si mesma, ela já havia decidido. A cozinha seria sua arma e a comida o instrumento da vingança. Ela já estava com tudo preparado. Sua mente já estava cansada de tudo que estava passando, não aceitaria mais. E assim, entre o chiar da gordura no fogo e o bater do pilão, Benedita moldava não apenas pratos, mas o destino de 12 homens que acreditavam ser intocáveis. Na véspera da grande ceia, seus olhos brilharam pela primeira vez em muitos anos. Não era alegria, era fúria. Era justiça. Era a promessa de uma noite em que o banquete teria um sabor diferente, um sabor que ninguém jamais esqueceria. A noite chegou pesada, coberta por nuvens densas que escondiam as estrelas. O vento soprava entre as palmeiras, trazendo o cheiro da terra molhada e dos canaviais queimados pelo sol. No engenho, a movimentação era intensa. Escravos corriam de um lado para o outro, limpando a casa grande, ajeitando as mesas, polindo talheres de prata que nunca haviam usado para si mesmos. A ordem era clara. Tudo deveria estar perfeito para a ceia do coronel e seus convidados. Benedita observava em silêncio. Suas mãos trabalhavam como sempre, cortando, temperando, acendendo o fogo, mas dentro de si, o coração batia como um tambor de guerra. Naquela noite ela não seria apenas cozinheira, seria carrasca.
Seria a mão da justiça que viria disfarçada de banquete. Horas antes, enquanto a casa grande se preparava, Benedita já havia começado sua tarefa sombria. No breu da madrugada, ela se esgueirara até os arredores do engenho. Conhecia cada trilha, cada sombra, cada canto onde os feitores costumavam se embriagar e cochilar. Ali, em silêncio absoluto, atacou os primeiros. Homens arrogantes, brutais, que jamais acreditariam que uma mulher marcada pelo ferro teria coragem de levantar a mão contra eles. Mas Benedita não tremia. Seus golpes eram firmes, certeiros, alimentados por anos de dor. Quando Ozang correu no chão, ela não recuou. Sabia que aquilo era apenas o começo. Com a ajuda de outros cativos que compartilhavam da mesma dor, os corpos foram levados às escondidas até a cozinha. Benedita sabia exatamente o que fazer. Não era a primeira vez que descarnava um animal. Não era a primeira vez que fervia ossos para extrair sabor. A diferença é que, naquela noite, a carne que repousava sobre sua tábua não era de boi nem de porco. Era carne humana, carne de senhores. Carne que, em poucas horas, seria servida como prato principal a seus próprios iguais. O fogo da cozinha ardia forte, iluminando seu rosto marcado. O cheiro de especiarias se misturava ao aroma metálico do sangue. Benedita mexia os caldeirões com calma, quase com devoção. Cada tempero que jogava era como uma prece às almas dos escravos mortos. Cada pedaço de carne fervendo era como um grito abafado de justiça, que finalmente encontrava eco. Enquanto isso, na sala da casa grande, os preparativos seguiam. Os 12 convidados chegavam vestindo roupas finas, rindo alto, exibindo suas correntes de ouro e anéis cravejados. Cumprimentavam o coronel como se fossem reis, certos de que estavam prestes a viver uma noite de fartura e ostentação. Nenhum deles imaginava o que os esperava na mesa. Nenhum deles sonhava que seriam cúmplices e vítimas da mesma ceia. Quando os sinos anunciaram a hora do banquete, Benedita respirou fundo. Seus olhos, que antes só carregavam dor, agora ardiam em chamas. A mesa estava posta. Pratos fumegantes foram dispostos um a um, guisados, ensopados, carnes assadas. Tudo temperado com o mesmo cuidado de sempre. Tudo preparado com o mesmo capricho que sempre impressionava os senhores. Mas naquela noite, cada garfada teria um gosto que eles jamais esqueceriam. Os convidados se sentaram ansiosos. O vinho foi servido. O coronel ergueu a taça e, com sua voz grossa, brindou a prosperidade, a força e a eternidade dos senhores de engenho. As taças se chocaram, os risos ecoaram. Então Benedita trouxe o primeiro prato à mesa. O silêncio caiu por um instante, admirando o aroma irresistível, e logo o som das colheres e garfos invadiu o salão. Eles comiam com voracidade, saboreando cada pedaço, elogiando os temperos, sem imaginar que ali, diante deles, repousava a carne de seus próprios irmãos, de sangue e crueldade. Benedita observava de longe, firme, impenetrável. Por fora, era apenas a cozinheira servindo o banquete. Por dentro, era a justiceira assistindo os opressores devorarem uns aos outros. Cada garfada era um triunfo, cada gole de vinho, um brinde silencioso à liberdade que ainda viria. E naquela noite, pela primeira vez, Benedita sentiu que não era escrava. Era soberana, o medo se transformara em poder, a dor em vingança, e o banquete em sentença. A ceia seguia ruidosa, as taças tilintavam, as gargalhadas enchiam a sala, e os senhores embriagados de vinho e arrogância enchiam seus pratos sem pudor. A cada garfada, elogiavam o sabor intenso, a maciez da carne, o tempero inigualável. Benedita se superou desta vez, disse um deles, limpando a boca com um guardanapo de linho. Que carne é essa, coronel? Tão rara, tão saborosa. Parece quase divina, o coronel ria, satisfeito. Batia a mão na mesa e respondia. Minha cozinheira é um presente dos céus. Não há no recôncavo quem cozinhe melhor que ela. Benedita, imóvel no canto da sala, observava cada gesto, cada palavra. Por dentro, seu coração pulsava com uma fúria serena. Aqueles homens que tantas vezes a humilharam, agora se deliciavam com o destino de seus próprios iguais. E o mais irônico, agradeciam à escrava que eles mesmos haviam marcado, açoitado, tentado destruir. Conforme a noite avançava, o vinho afrouxava as línguas. Um dos convidados, mais embriagado, ergueu o prato vazio e gritou. Traga-me mais dessa carne! Quero saber de onde vem esse corte tão nobre.
Nunca provei nada parecido. O salão explodiu em risos. Mas Benedita, sem sorrir, aproximou-se da mesa. Seus passos ecoaram fortes no assoalho de madeira, silenciando aos poucos o riso debochado. Colocou diante dele mais um pedaço, fumegante e bem temperado, mas antes que ele pudesse tocar o garfo, ela falou: "É carne nobre, sim, senhor. Mais nobre do que o senhor pode imaginar." O tom grave de sua voz cortou o ar como uma lâmina. Os homens se entreolharam, confusos. O coronel, irritado com a ousadia, levantou-se abruptamente. "Que insolência é essa, Benedita? Recolha-se já à cozinha." Mas ela não se moveu. Seus olhos queimavam em chamas. Sua voz, antes baixa, agora soava firme, carregada de séculos de dor. "Não é boi, não é porco, não é cabra. O que os senhores comem nesta mesa são os próprios senhores." O silêncio caiu pesado, sufocante. Por um instante ninguém ousou respirar. Então, um dos convidados soltou uma gargalhada nervosa. "Chora que essa negra enlouqueceu!" Zombou, tentando dissipar o medo que começava a crescer em seu peito. Mas Benedita não recuou. Aproximou-se mais da mesa e, de dentro de seu avental, retirou um anel de ouro manchado de sangue. Colocou-o sobre a toalha branca, diante dos olhos deles. O salão gelou. Todos reconheceram de imediato o anel. Era do filho mais velho do coronel, visto por último naquela mesma tarde. O coronel empalideceu. Um suor frio desceu por sua testa. "O que você fez, maldita?" rugiu, tentando se convencer de que era mentira. Benedita, erguendo a cabeça com altivez, respondeu: "Fiz o que o destino exigia. Fiz justiça com as mãos que vocês tentaram acorrentar. O que devoram agora é a carne de seus próprios filhos, irmãos e companheiros. Cada pedaço que mastiga meu sangue, que derramaram dos nossos." Um grito de horror rompeu no salão. Alguns cuspiram o que ainda tinham na boca. Outros empurraram os pratos, derramando vinho e comida no chão. O cheiro da ceia, que antes lhes parecia tão agradável, agora os sufocava. O banquete transformara-se em pesadelo. O coronel, tomado pela fúria e pelo desespero, avançou sobre Benedita. Mas ela não estava só. Das sombras da casa, surgiram outros escravizados, homens e mulheres que a ajudaram a trazer os corpos e a preparar a ceia. Armados com facões, foices e até pedaços de madeira, cercaram a mesa. Os senhores estavam encurralados. O medo, sentimento que tantas vezes impuseram aos outros, agora se voltava contra eles. Benedita ergueu a voz mais uma vez, e sua fala ecoou como sentença. Nesta noite de Natal, os senhores saborearam o próprio destino. O que plantaram, colheram, e agora chegou a hora de pagar. O salão, antes iluminado por lamparinas e riso, se encheu de gritos e o som de cadeiras tombando. A revolta, que durante anos se escondia em silêncio, explodiu ali, na mesma mesa onde os poderosos julgavam-se eternos. O salão virou um campo de guerra. Os senhores, cambaleando de medo e embriaguez, tentavam se levantar, mas as pernas tremiam. Os rostos estavam pálidos como cera. A cada movimento, os escravizados avançavam firmes, determinados. O coronel, que sempre se via como dono da vida e da morte, agora se via acuado diante da mulher que ele acreditava controlar. Seus olhos vermelhos de fúria se fixaram em Benedita. "Maldita!" rugiu, cuspindo saliva. "Você vai pagar com a própria vida." Ele tentou sacar o revólver que trazia à cintura, mas antes que pudesse erguer a arma, um dos escravos o desarmou com um golpe certeiro de foice. A pistola voou pelo ar e caiu longe no meio da mesa, entre pratos sujos de sangue e ossos, que já não eram mais apenas comida, mas a prova de uma vingança irreversível. Benedita caminhou até ele. Cada passo soava como um tambor. Os convidados se encolhiam, tentando desaparecer nas cadeiras. Mas não havia para onde fugir. Durante anos, coronel, o senhor acreditou que éramos bichos sem alma, que nossos corpos eram sua propriedade, que nossas lágrimas não tinham valor. Sua voz tremeu, não de medo, mas da força acumulada de gerações. Pois esta noite mostra que até a mais acorrentada das mulheres pode se tornar fogo. O coronel tentou se erguer, mas Benedita aproximou-se e o segurou pelos cabelos, obrigando-o a encarar a travessa ainda quente. O cheiro do cozido impregnava cada canto da sala. "Olhe bem, coronel. Este é o fim de sua linhagem. O que fez com tantos agora se volta contra o senhor." Ele gritou, urrando como fera ferida. Mas o som se perdeu no coro de vozes dos escravizados que erguiam facões e clamavam por justiça. O medo,
O mesmo medo que sempre os acorrentou agora havia mudado de dono. Um dos convidados tentou correr em direção à porta, mas foi contido. Outro caiu de joelhos, suplicando por piedade. Benedita os observava, e em seus olhos não havia compaixão, apenas a certeza de que o mundo precisava ser revirado de dentro para fora. Então, com um gesto firme, ela deu a ordem. Acabem com eles. O salão se encheu de gritos. O som metálico das armas, o ranger da madeira das cadeiras tombando. O banquete se transformou em tribunal. Ali naquela noite, as correntes se quebraram em sangue. Quando o silêncio finalmente caiu, restavam apenas os corpos dos senhores, estirados sobre a mesa e o chão. O vinho se misturava ao sangue, e a ceia que começara como celebração de poder terminava como símbolo de sua ruína. Benedita, ofegante, limpou as mãos no avental. O fogo da cozinha ainda ardia, iluminando seu rosto suado. Ela olhou ao redor. Homens e mulheres, antes cabisbaixos, agora erguiam a cabeça com orgulho. Não eram mais escravizados, eram sobreviventes. Eram donos de si. Do lado de fora, a madrugada avançava. As estrelas brilhavam fortes no céu do recôncavo. O vento soprava, trazendo consigo um cheiro de liberdade que nenhum açoite poderia apagar. Benedita saiu da casa grande de passos firmes. Atrás dela, os companheiros a seguiam em silêncio. Não havia festa, não havia riso, apenas a certeza de que naquela noite a história havia mudado. Ela parou diante do terreiro, olhou para a imensidão escura e murmurou para si mesma: que nossos filhos nunca conheçam as correntes. E assim, o nome de Benedita atravessou o tempo como lenda, como sombra e como fogo. Muitos temeram sua história. Outros a calaram nos livros, mas entre o povo ela nunca foi esquecida. Sempre que a noite de Natal chegava e o cheiro da comida se espalhava pelas casas simples, alguém cochichava: lembra da escrava cozinheira que serviu carne humana aos senhores? Pois naquela noite, o medo mudou de dono.